Reiniciamos, né? E agora vamos começar a nossa leitura inicial dessa doutrinária de quinta-feira, né? Como já comentei com vocês, a associação tem dado sequência às atividades atendendo ao colocado pela Federação Espírita Catarinense, pela Federação Brasileira, né? Espírita Brasileira. E na noite de hoje nós vamos conversar sobre a alegria cristã. Funcionando. Como eu havia dito para vocês, eu vou ler o capítulo 93 do livro Caminho, Verdade e Vida, é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, aonde ele coloca sobre a alegria cristã a partir do capítulo 16, versículo 20 de João, né, o apóstolo João. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Palavras de Jesus, né? João capítulo 16, versículo 20. Nas horas que precedem a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outra vitória que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas, um Salvador abnegado e puro conduzindo ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos, salvadores da política e da ciência na crosta planetária, receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valiosos patrimônios de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Com essa mensagem de abertura, nós vamos nesse instante fechar os nossos olhos, porque estamos unidos à nossa casa de oração, unidos em prece com os nossos corações, e nós vamos pedir ao Mestre Jesus que se faça presente em nossos lares, que se faça presente na Associação Espírita Fé e Caridade, em mais uma reunião doutrinária. Vamos pedir a Jesus que nos abrace os propósitos, que nos inspire diante dos desafios que vivenciamos no orbe terrestre nesses momentos. Pai querido, Divino Mestre Jesus, fique conosco, com os teus incansáveis ceareiros, porque hoje vamos falar da alegria que tu nos ensinastes. Então, em nome desse Pai maior, desse doce amigo Jesus, nós damos por aberta a doutrinária da noite de hoje, adentrando os lares e ampliando no orbe a nossa sintonia com esse governador,
da terra, o Mestre Jesus. Que assim seja. Bem, como Emmanuel pontua, né, a partir do Evangelho de João, das palavras do apóstolo João, diante, né, se aproximando a crucificação, né, de Jesus, os discípulos se entristeceram. Jesus também se entristeceu, embora soubesse que tinha uma grande missão na Terra, né? E tinha clareza do compromisso e da fidelidade com o reino de seu Pai Celestial, o nosso Pai, Deus. E aí, Jesus, né, coloca que nós não vamos nos entristecer, vamos lidar com situações difíceis, mas não podemos perder a alegria cristã, a alegria que fala desse reino que Jesus veio nos apresentar, a alegria que fala desse lugar de amor, de vivência do Evangelho, que Cristo sabia culminaria com a sua crucificação, depois com a sua ressurreição, e se iniciaria na Terra todo um trabalho de divulgação da Boa Nova, do cristianismo, das verdades eternas que Jesus veio nos convidar a viver. E aí, João e Emmanuel, né? Emmanuel, na obra, né, psicografada por Chico Xavier, nos chama a atenção que a alegria que o Cristo falava era uma alegria que não se esvai, não é uma alegria ingênua, imatura, não é uma alegria de um espontaneísmo, mas uma alegria com responsabilidade. Responsabilidade com princípios e preceitos morais, responsabilidade com a divulgação de uma doutrina de luz. Emmanuel também nos chama a atenção, e há uma apostila que eu li, agora não sei dizer para vocês, é uma apostila da FEB, que nos chama a atenção que naquele momento em que as palavras do Cristo, né, precisariam ser ouvidas por toda a humanidade, embora muitos, né, no momento da crucificação se sentiram felizes porque não acreditavam que Jesus pudesse ser o Messias, aquele prometido que veio trazer um novo reino. Eles não acreditavam, porque o reino de Jesus era um reino da simplicidade, era um reino que precisava acontecer nos nossos corações. E Jesus tinha essa clareza. Jesus, nos seus passos, no convite aos seus apóstolos, né? Em todo o seu movimento de divulgação da Boa Nova, ele sabia do compromisso e ele sabia também o que os apóstolos dariam conta, o que eles sentiriam, né? E o que aconteceria. Porque no fundo, a alegria daqueles que ficaram contentes com a sua crucificação revelava muito pouco conhecimento da sua missão no planeta Terra. E aí, a gente, com as palavras de João, né, e com as colocações de Emmanuel, a gente pensa que aquele momento foi crucial para o cristianismo e que aquele momento foi o momento em que Jesus não estaria mais na Terra, mas que continuaria ligado aos seus apóstolos no convite da vivência do reino de Deus na Terra. Como governador do orbe terrestre, ele sabia que aqueles apóstolos escolhidos dedo a dedo,
aqueles apóstolos que não eram perfeitos, porque eram aqueles que tinham a simplicidade e a disponibilidade para ouvir o Messias sem questionar a sua inteligência, sem questionar a necessidade de ele vir usando trajes cobertos de ouro. Esses irmãos já podiam entender que os ensinamentos do Cristo foram trazidos aos simples, que os ensinamentos do Cristo precisavam gerar transformação nos corações, num exercício de uma fé sincera e comprometida com o bem-estar da humanidade. A Fabiana havia me pedido para apresentar um livro para vocês. Como estamos de quarentena, eu estou sem os meus livros, sem as obras que geralmente a própria Fabiana me auxilia para fazer as palestras. Mas a obra de hoje não podia ser melhor. A obra que eu tenho para apresentar para vocês hoje é o Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos conversar também sobre o papel dessa doutrina espírita na continuidade dos ensinamentos do Cristo. Jesus disse que enviaria o Consolador prometido e que iria trazer uma doutrina que não seria dos homens, mas codificada pelos espíritos, e que traria um outro princípio, além do amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, o princípio da reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e o entendimento da Terra como uma morada de provas e expiações a caminho de um mundo de regeneração. Na segunda-feira, a nossa irmã Sandra conversou muito conosco sobre o que estamos vivendo em nosso planeta, sobre o coronavírus, as medidas de quarentena, os cuidados que nos fazem nos sentir iguais aos nossos irmãos, protegendo pela saúde de todos, cuidando para que todos possam passar por esse momento unidos, emanados por eflúvios de amor, de solidariedade, de caridade. Temos assistido bastante à televisão e graças a Deus encontramos inúmeras situações em que as pessoas abrem os braços e se colocam a auxiliar. Não estamos vivendo na Terra esse momento porque não temos necessidade dele. O Espiritismo veio falar da lei de progresso. E a lei de progresso nos explica exatamente o que nós estamos vivendo. Quando eu disse que queria apresentar para vocês o Evangelho, que na verdade eu não preciso apresentar, porque eu estou aqui diante dos meus irmãos de casa espírita, que conhecem e sabem a importância desse código moral para o nosso crescimento nessa existência terrena. Que reconhecem que enquanto espíritos eternos, somos eternos aprendizes com o Cristo. E aí precisamos entender quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. E compreender, com os inúmeros ceareiros, divulgadores, da doutrina. Agora me lembrei do André Luiz e suas obras, também psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Nós precisamos compreender com eles que nós não somos fantoche do nosso destino,
mas somos construtores, copartícipes, responsáveis pelo atual estágio evolutivo do nosso orbe. Certamente, o cristianismo nos enche o coração de alegria, porque nos chama a atenção para a nossa responsabilidade. Porquanto, juntos, nós vamos poder passar pelos desafios e contribuir para que esse planeta invista nos bons valores, invista nas ações no bem, reaprenda a olhar para a sua relação com o dinheiro. Nós não estamos dizendo aqui que não precisamos de dinheiro para sobreviver, mas não podemos nos distrair. Precisamos entender o que Jesus veio falar para nós. Quando nos disse: façais aos outros aquilo que gostarias que os outros te fizessem. E o Evangelho, em seu prefácio, traz nos dizeres, ele traz inúmeros ensinamentos, inúmeras passagens que nos emocionam, que nos alegram verdadeiramente. Mas hoje eu gostaria de ler para vocês uma passagem aqui inicial que diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Nós, muitas vezes, estamos na terra de olhos fechados para tudo isso. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esse é o momento, gente. Esse é o momento, embora nos sintamos desafiados, eu tenho certeza que os nossos corações pulsam emocionados e alegres, porque precisamos urgentemente entender o que é tomar a lira, entrar nesse divino concerto. Nós somos, né, os trabalhadores da última hora e sabemos disso. Mas vamos com alegria e gratidão por todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, por todos os convites para entender o que é a alegria. Eu conversava com a Júlia e dizia para ela: Júlia, eu fui no Evangelho e eu digitei lá alegria, para saber quantas vezes a alegria aparecia. E aí, logo no início, no capítulo 1, aparece os espíritos superiores, né? Na verdade, instrução dos espíritos, no capítulo 1. Depois vocês podem até anotar para a gente aproveitar para estudar, né? Nesses instantes em que a gente se coloca, né? Nesse aprendizado. E Fénelon fala sobre a condição da Terra, né? E fala que a Terra, em seus progressos, em seus desafios, né? Em sua condição de mundo
de provas e regenerações a caminho, né? De provas e expiações, desculpa, a caminho da regeneração, a Terra se encontra, né, nesse momento de aprendizado. E se nós entendermos o convite de Jesus à vivência do seu Evangelho, se nós entendermos o papel desse espírito evoluído que foi Jesus, nós certamente compreenderemos o que vem a ser essas alegrias que a traça não leva, que o ferrugem não leva, né? Repetindo a palavra, né, de Emmanuel, Emmanuel finaliza, né, a colocação sobre a alegria cristã, dizendo: eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Fenelon, nas Instruções dos Espíritos, nesse capítulo inicial, está conversando conosco sobre qual é a condição do nosso planeta e qual é o papel da doutrina dos Espíritos, né, nessa caminhada que nós abraçamos enquanto trabalhadores da última hora. E aí eu segui apertando lá outras palavrinhas, alegria, né? E aí a gente foi encontrando o convite à beneficência. Experimentamos alegria quando fazemos ao outro aquilo que queremos que o outro nos faça. Quando compreendemos o que é a beneficência, né? E os Espíritos dizem no Evangelho: quando entenderes a beneficência, sabereis e experimentareis gozos suavíssimos e inúmeras alegrias, porque estarás consciente do valor dessa ação responsável no mundo, que é a caridade. Temos conversado muito por WhatsApp, né? Porque não podemos nos ver pessoalmente, mas continuamos sintonizados, ligados, estimulando, né? A nossa fé, a nossa coragem, a nossa certeza, né? E esses valores que abraçamos na doutrina dos Espíritos. E aí, nessa conversa, nós temos visto e temos podido compartilhar e, na verdade, agradecer inúmeros irmãos que seguem tomando a charrua, né? Sem olhar para trás. Me lembrei muito de um irmão querido que já não está mais entre nós, irmão Marino, que repetia muito a fala de Jesus quando ele dizia: quando a gente pega a charrua, olhar para trás não dá mais. Os tempos estão aí. Que alegria que pegamos a charrua e sabemos que não podemos mais olhar para trás. Mas que alegria que temos essa casa espírita de amor, não é, Ana Carla? Que você canta na sua doce melodia e que nos fortalece a certeza de que seguimos resolutos, confiantes. Todos nós nos emocionamos com o cristianismo primitivo, com as ações de Paulo, até com as ações de Saulo, com seus equívocos, né? Pensando na obra, né? Paulo e Estevão. Porém, sabemos de todo o empenho desses irmãos, vencendo suas próprias orientações pessoais, vencendo seus dilemas, suas dificuldades, decidindo seguir com o Cristo. Nós precisamos resgatar
né, o cristianismo primitivo, e o Evangelho faz isso. O Evangelho, que é o nosso código moral, né, que é o nosso código de conduta, o nosso manual de bem viver na Terra. Nós precisamos retomar tudo isso, tomando a lira, né, envoltos na alegria e na gratidão de servir. Na noite de hoje, sabemos que os tempos serão difíceis, mas sabemos que existem leis, e o Livro dos Espíritos nos esclarece sobre elas, leis divinas, que nos explicam a nossa atual condição e que nos explicam o que necessitamos. Que nós possamos seguir confiantes e resolutos. Quando a gente ouve, né, no Evangelho dizer que se no cristianismo primitivo muitos dos nossos irmãos pagavam com a vida a intenção de servir, hoje nós precisamos lidar com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com os nossos equívocos. Quando seguimos na terra sem a clareza de que somos do mundo sem ser do mundo. Mais um convite do Evangelho, né? E o Evangelho fala dos infortúnios ocultos, fala da caridade, nos convida a amar os nossos inimigos e tantos convites que vêm nos explicar sobre a alegria cristã. Eu separei alguns trechos, né? Novamente, dessa fala de João, quando trouxe, né? E traz para nós um momento de aflição diante da iminência da morte do Cristo. O Cristo não havia feito nada. O Cristo só não estava alimentando as vaidades daquele povo naquele momento. Ele só estava trazendo para cada um de nós uma outra forma de compreender a lei de amor. E o Evangelho traz a lei de amor com um convite poético que novamente nos emociona e nos alegra. Quando ele diz, né, que nós, quando entendemos a lei de amor, nós vivemos como que transportados fora de nós mesmos. Nós entendemos a importância de fazer as pessoas felizes. E isso às vezes é uma palavra amiga, é uma parada para mostrar para a pessoa o endereço de onde ela precisa ir. É um bom dia feliz diante de alguém que parece que não está tão contente assim. Precisamos também ter clareza que se vivemos tempos de uma terra adoecida, e que Jesus diz no Evangelho, que Jesus disse para nós, eu vim para os doentes do mundo. Que nós possamos entender esse momento como um momento de cura planetária, como um momento em que verdadeiramente compreendemos na profundidade os convites que Jesus nos fez e continua nos fazendo, por meio dos seus ceareiros, por meio dos espíritos queridos, por meio de Allan Kardec na codificação dessa doutrina, que nós possamos novamente tomar a lira, fazer uníssonas as nossas vozes e seguirmos juntos, sabendo que esse trabalho, né? Esse é um trabalho coletivo. Esse é um trabalho de todos nós, de cada um de nós. Jesus, eu quero repetir aqui a fala de Emmanuel, eu tenho aqui
um computadorzinho aqui do meu lado. Na época da regeneração, a humanidade se encontrará mais permanentemente feliz. É óbvio que o progresso espiritual não estará completo, pois a caminhada evolutiva é longa, os terráqueos ainda enfrentarão provas, porém sem as agruras das expiações individuais ou coletivas. Não é o nosso momento ainda, né? É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Esse fim poderá, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e essa luta que advirão os males por ele previstos, né? Deixa eu retomar aqui mais uma coisinha. São palavras que traduzem a promessa do Cristo a respeito dos dias futuros que nos aguardam, depois de concluído o processo de transição. Ainda que as nossas provações pesem e nos causem profundos sofrimentos, não nos deixemos conduzir pela dor, porque a nossa tristeza se converterá em alegria. Então, a nossa conversa de hoje é para intensificar nos nossos corações a confiança no Cristo. E Emmanuel diz: confiemos no Cristo. Nesses instantes, nós vamos agradecer as vibrações emanadas por cada um de vocês, para que possamos ter essa conversa. Vamos agradecer a nossa querida Júlia, que tem nos ensinado a como fazer live, né? Porque eu confesso para vocês que não sabia, mas nada como jovens para nos ensinar, jovens generosos, de boa vontade, trabalhadores de boa vontade. Não é, Júlia? Obrigada. E agora nós vamos novamente fechar os nossos olhos para agradecer a essa doutrina espírita que acolhe os nossos corações, a essa casa espírita de amor, na qual nos colocamos a servir, e a esse mestre querido, que não desiste de nós, e em seu infinito amor, em sua infinita paz, nos pede que confiemos nele, hoje e sempre. Vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, tu que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal e ensina-nos a tua alegria. Que assim seja. Irmãos, ficamos por aqui. Eu vou ver o que a Júlia me orienta, porque agora eu preciso botar o vídeo, né? Para que outras pessoas possam acompanhar esse nosso momento de sintonia com a associação e com os trabalhos da doutrinária de Quinta. Que assim seja.